Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nessa noite. Aleluia! Confesso aos irmãos que eu estou um pouco nervoso, quase desesperado, mas isso é normal. Hoje começa o nosso esperado curso sobre as 7 cartas do Apocalipse. Hoje eu quero começar um pouquinho diferente, geralmente eu já começo lendo o texto, mas eu quero fazer algumas considerações antes de começar. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Eu não sei o que Deus viu em mim, mas Ele sabe lá do alto e infinito céu. Esse projeto não nasceu no coração do pastor, não nasceu na cabeça dele. Em primeiro lugar, ele nasceu no coração de Deus para essa igreja. Esse é um projeto do coração de Deus para essa igreja. Deus determinou que estudássemos esse período, nos próximos 2 meses, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu confesso que eu aprendi muito, já sabia, aprendi muito sobre as 7 igrejas. E tem um versículo na Bíblia, obrigado, querido. Tem um versículo na Bíblia que o juízo começa pela casa de Deus. Antes que o juízo se manifeste sobre o mundo, em primeiro lugar o juízo irá se manifestar na casa de Deus. Então, antes de Deus colocar ordem no mundo, antes de Deus colocar ordem em todas as coisas, em primeiro lugar, a primeira coisa, o lugar que ele vai começar é na sua casa, é na sua igreja. Então as 7 cartas é o começo, é o início desse acerto de contas de Deus, do homem para com Deus, da igreja para com Deus. E enquanto eu estava elaborando esse estudo, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração sobre que Deus quer falar sobre essa igreja. Deus quer usar o exemplo das 7 igrejas do Apocalipse sobre essa igreja específica, sobre a comunidade missionária Israel. Então o estudo ele vai ser abordado nos seguintes parâmetros. Ele vai ser abordado do lado histórico, ele vai ser abordado no estado local, que é onde as igrejas estavam naquela época, ele vai ser abordado no sentido espiritual, da aplicação espiritual da igreja, mas ele também vai ser abordado na nossa comunidade local. Deus ele tem uma mensagem bem dura, bem específica. No popular, chupar arrochar mesmo. Porque as 7 cartas, as 7 igrejas, Deus está pedindo contas, Deus está prestando contas sobre a atitude dessas 7 igrejas. Então, conosco também não vai ser diferente. Esse curso tem alguns objetivos. O Espírito Santo ministrou no meu coração ontem. Mas não somente esse, mas todos os cursos, que eu acredito que esse pastor, é o ponto de partida, que a igreja vai ministrar outros cursos. Não somente de mim, mas outras pessoas. Acredito que Deus vai levantar outras pessoas para ministrar outros cursos sobre outros assuntos. Então acredito que o propósito de estudos nessa igreja, do altar para a igreja, estabelece alguns pontos. Que o conhecimento liberta. Jesus fala lá em João 8:36, conhecereis a verdade vos libertará. Isso é uma lei no mundo espiritual. Então se você conhece a verdade, essa verdade que você conhece é capaz de libertar você e outras pessoas. Tem um ditado no mundo que fala, quem tem conhecimento detém o poder. Hoje em dia não interessa mais se você tem dinheiro. Hoje em dia não interessa mais se você tem influência. Se você tem informação, você detém o poder. Mal sabe eles que eles estão parafraseando a Bíblia, do que Jesus fala. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outro ponto que a gente vai aprender nesses estudos é que o diabo não use sofismas em cima do povo de Deus. Mas o que é sofisma? Sofisma é uma mentira maquiada de verdade. Isso é sofisma. Sofisma é uma mentira maquiada de verdade. Foi o que o diabo fez com Jesus no deserto. O diabo falou com Jesus, olha, se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Aparentemente não há nada de mal. Olha, se você é o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Você está 40 dias com fome, você está passando necessidade, não precisa, poxa. Se é o filho de Deus, se é o Todo-Poderoso, transforma essas pedras em pães aí, cara. Isso, se a gente lê apressadamente, a gente não percebe o trocadilho de Satanás. Satanás fala assim, olha, se você é o filho de Deus, o diabo está questionando a divindade de Jesus. Olha, se você é filho de Deus, você pode fazer isso. Agora, se você não faz, você é filho de Deus mesmo? Então o diabo usa mentira maquiada de verdade. Outra coisa, esse estudo também vai servir que eu não seja enganado, como já falei,
e que outras pessoas também não sejam, e que eu não confie na minha mente caída. Eu e você não podemos confiar na nossa mente. Por quê? Pelo simples fato da nossa mente estar no processo de pecado. A nossa mente é caída, tanto o nosso caráter. A nossa mente também faz parte do pacote. Em Jeremias 17 fala assim que o coração do homem é mais enganoso e sobremaneira corrupto. Quem o conhecerá? Esse coração também envolve a nossa mente, o nosso intelecto. Então, conhecendo esse estudo, participando desse estudo todos os dias, você vai aprender para que você não seja enganado nem pelo diabo, nem pelas outras pessoas e muito menos pela sua mente, que pode causar algum tipo de trocadilho, algum tipo de peça. Esse estudo também vai servir para que você possa libertar outras pessoas do engano, como foi ministrado aqui no domingo. Olha que o pastor nem sabia que eu ia falar isso, olha como é que Deus é tremendo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 12, diz assim: não permito, porém, que a mulher ensine, e nem use autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Quem já ouviu aqui que a mulher não deve ensinar na igreja? Quem já ouviu? Eu acho que todo mundo já ouviu, né? Que a mulher não deve ensinar na igreja, porque muitas pessoas falam isso, mas elas não entendem e usam esse versículo para falar isso. Olha, mas a mulher não pode ensinar na igreja, vai estar na Bíblia. Paulo falou que não pode ensinar. Mas por que Paulo falou que não pode ensinar? Porque as mulheres judias eram tratadas como coisas, nada mais do que isso. E para reprodução, todo judeu quando acorda faz a seguinte oração: Deus, muito obrigado por eu não ter sido gentio, escravo ou mulher. Todo judeu faz essa oração até o dia de hoje. Também Paulo escreveu na cultura grega. E na cultura grega, as mulheres honradas, elas não andavam sozinhas nas ruas. E não andavam com a cabeça descoberta. Ela andava com um véu. Significando que a mulher que estava com um véu era uma mulher casada. Tinha um marido que tomava conta dela. E se ela fosse solteira, ela tinha um pai vivo que tomava conta dela. Ou irmãos que tomavam conta dela. E as mulheres que andavam sozinhas nas ruas eram prostitutas. Ou sacerdotisas do templo da deusa Diana, que eu já comentei aqui alguns cultos atrás. E as meninas lá não era fácil, não. Então, por isso que Paulo escreveu que a mulher não deve ensinar, porque as mulheres do templo de Diana, elas que ensinavam. Então, Paulo tendo todo cuidado para as irmãs na igreja, para ele dizer, olha, não ensina não, porque você pode ser confundido com as sacerdotisas de Diana, lá no templo delas. Só por causa disso que Paulo falou. Não tem nada a ver porque não, mas Deus e tal, aquela coisa toda. Então, para que você tenha informação também, para que você possa libertar outras pessoas do engano. Eles usam também um artifício muito esdrúxulo, é porque Jesus não nomeou apóstola. Não nomeou apóstola. E nem poderia, por causa da cultura dos judeus. Imagina só, a Bíblia fala que Jesus se fez carne, Jesus veio à terra na plenitude dos tempos, no tempo certo. Então Jesus respeitou toda a cultura dos judeus. Jesus respeitou todos os parâmetros humanos da cultura judaica. Agora, só porque Jesus, sabendo de todas as coisas, um punhado de gente no século 21 vai achar ruim porque a mulher não pode pregar? Será que Jesus atrapalharia todo o processo de salvação só porque algumas pessoas nesse século, 21 séculos depois, iria achar ruim porque a mulher não pode ensinar na igreja? Realmente, Jesus não podia escolher mulher para exercer o ministério, por causa da própria cultura judaica. Como eu acabei de ler, mulher só servia para coisa e para fazer filho. E esse estudo também vai servir para que você seja um estudioso da palavra e incentive a outros. Jesus falou em Mateus 28, fazei discípulos. Então é obrigação nossa fazer discípulos. E o único interessado para que você não participe desse estudo e outros estudos futuros é o diabo. Ele é o único interessado. Porque quando o diabo ele foi tentar Jesus, ele não tentou Jesus com a última notícia do Jornal Nacional de Jerusalém. O diabo, quando tentou Jesus, ele não tentou sobre a última novidade do Big Brother. Ele não tentou sobre a última novidade do que está acontecendo no mundo na moda. Não, o diabo tentou Jesus pela palavra. Então, se você não conhecer a palavra, se você não aplicar o seu coração, você é facilmente enrolado pelo diabo. Então, esses são os objetivos desse estudo, para que você possa aprender, para que você possa sair do engano, para que você possa orientar outras pessoas, em nome de Jesus. Agora convido você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Enquanto você abre, eu quero apresentar o nosso cronograma do nosso estudo.
Hoje, vamos começar com a maior revelação do Apocalipse. Na próxima terça-feira, Éfeso, uma geração depois. Esmirna, uma oferta agradável. Pérgamo, a igreja antipática. Tiatira, a igreja do não tem nada a ver. Sardes, uma mensagem aos mortos. Filadélfia, a igreja do arrebatamento. E Laodiceia, a igreja que deixa Deus doente. E tem uma mensagem bônus que não faz parte do curso. É uma mensagem que eu vou pregar uma outra oportunidade. Não faz parte do curso. É uma mensagem que é o gatilho para a grande tribulação. Qual é o gatilho? O que vai acontecer para que a grande tribulação comece? Algumas pessoas acreditam que é a ascensão da igreja. Outras pessoas acreditam que é a interrupção da manifestação do Espírito Santo na terra. Outras pessoas acreditam que é um reino tem que passar aqui na terra para que o outro reino se cumpra. Então você vai aprender nessa mensagem, que por enquanto não tem data, mas ela já está pronta, uma mensagem bônus. Qual é o gatilho da grande tribulação? Então, Apocalipse, capítulo 1, aleluia, do versos 1 ao 3, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado ao que ouve, bem-aventurado aos que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, ou na tribulação, ou na perseverança, em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, e que disse: o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, cingindo à altura do peito um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhante a latão reluzente, como refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, ou de 2 gumes. O seu rosto era brilhante como o sol, quando resplandece na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que tem visto, as que são e que depois dessas hão de acontecer. Até aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de compartilhar mais uma vez a Tua mensagem. Deus, o Senhor sabe como eu passei esses dias de confecção desse estudo, Pai, o dia de hoje. Pai, o Senhor sabe que eu não tenho nenhuma condição de falar, Deus. O Senhor sabe melhor do que ninguém que eu não tenho nenhuma condição de falar, meu Deus, sobre as palavras que foram lidas hoje, meu Deus, essa noite da Tua palavra. Pai, usa as palavras de Ezequiel, Deus. Pode esses ossos secos tornar a vida? Pode, Deus, mais uma vez, o Senhor usar-me, Deus, como o Senhor usou Sansão. Pode, Deus, o Senhor fazer novamente, fazer com que a mula fale, Deus. Peço, Espírito Santo, porque eu não tenho nada de mim, Deus. Essas pessoas vieram para ouvir a Tua voz, elas não vieram me ouvir. Peço-te, Deus, usa-me mais uma vez, da mesma forma como o Senhor usou Sansão, Deus. Usa-me para louvor e honra da Tua glória. É que eu te peço, Deus, que o temor do Senhor recaia sobre esse lugar. Que a glória e que a graça do Senhor tome conta, meu Deus. Pai, preencha esse local, meu Deus. Preencha a Tua casa, meu Deus.
Em nome do Senhor Jesus, conceda-me graça, que a palavra que há de ser ministrada nessa noite caia num terreno fértil, que venha produzir 30, 70, 100 vezes mais. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos começar do começo. Vamos começar. O que significa a palavra Apocalipse? Muitas pessoas têm uma ideia errada do termo Apocalipse. Muitas pessoas acham que Apocalipse são eventos catastróficos, são eventos de destruição em larga escala, como terremotos, furacões, tsunamis. O sentido bíblico da palavra Apocalipse não é esse. O sentido bíblico da palavra Apocalipse significa revelar. O termo literalmente Apocalipse significa revelar. Tanto que no primeiro verso do primeiro capítulo fala assim, revelação de Jesus Cristo. Isso significa a palavra Apocalipse, significa revelar, tornar-se claro, tornar-se revelado. Isso significa. Mas a revelação de quem? O próprio texto fala, a revelação de Jesus Cristo. Aqui, João fala que foi João que escreveu o livro de Apocalipse. João, ele demonstra uma experiência que ele teve com o Senhor Jesus glorificado. Mas antes de chegarmos a esse ponto, vamos ver por que as coisas chegaram a esse ponto. Por que o apóstolo João chegou nessa ilha? E por que o Senhor Jesus ele precisou se mostrar na sua aparência glorificada? Eu, infelizmente, não tive tempo de decorar, então eu vou ler para os irmãos o que aconteceu, alguns acontecimentos antes de João chegar até essa situação, até o primeiro capítulo do Apocalipse. Os anos mais sombrios da igreja haviam chegado, desde que Nero, o imperador, assume o trono com 17 anos, no ano 54 depois de Cristo, ou da era cristã. Nero, o imperador Nero, era um homem louco, devasso e violento. Diz a história que ele mandou matar sua própria mãe, sua própria irmã, por elas terem se convertido ao cristianismo. 10 anos depois que Nero assumiu o trono, no dia 17 de julho do ano de 64, ele mesmo pôs fogo na capital do império, em Roma. Por causa da sua megalomania, ele queria construir uma Roma mais bonita, mais bela, mais imponente, pois ele não estava mais gostando da cidade onde morava. Ele mandou atear fogo e ele subiu para o topo do seu palácio, para a torre de Mecenas, ele vestido com uma roupa de ator, tocando uma lira, enquanto ele contemplava, enquanto ele assistia a cidade de Roma pegando fogo. Foram 7 dias de incêndio, foram 7 noites e 6 dias de incêndio ininterruptos. O incêndio foi do dia 17 até o dia 24 de julho. Quando terminou o incêndio, a cidade de Roma estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 bairros estavam totalmente destruídos pelo incêndio. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dá a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio nos cristãos. Começa então uma brutal perseguição contra a igreja. Dizem os historiadores que faltou madeira para se fazer cruzes para os cristãos. Diz a história que não tinha mais madeira, não tinha mais. Acabou por causa da crucificação, de tanta crucificação que houve por causa desse incêndio. Porque Nero falou que os cristãos tinham colocado fogo em Roma. 2 anos depois, explode uma rebelião dos judeus contra Roma. Um centurião romano entra dentro de uma sinagoga. Os zelotes, existiam partidos políticos em Jerusalém, que eram os fariseus, saduceus, os herodianos e os zelotes. Os zelotes eram o Estado Islâmico de Israel, para a gente entender melhor. Eram aquelas pessoas que não toleravam Roma e que partiam para a briga, espada, era foice, era a cabeça rolando. Então os zelotes eram isso, eram mais partidários da briga. Enquanto os outros, como os fariseus, eram mais no sentido da discussão política. Então, os zelotes, que foram sempre contrários ao estabelecimento de Roma, eles declararam guerra ao Império Romano. Tito foi mandado para Jerusalém para conter o conflito. No ano 68, o Senado de Roma depõe Nero por causa da sua loucura, por causa da sua insanidade. Nero fica desesperado porque ele não sabe fazer outra coisa a não ser mandar e ser doido. Então o que ele faz? Ele se mata, ele tira a sua própria vida, porque ele não é mais imperador. O Senado ele tira Nero do poder por causa das suas loucuras, por causa dos seus devaneios, por causa da perseguição dos cristãos.
Ano 70, a rebelião dos judeus se torna incontrolável. O imperador Tito, ele cerca a cidade de Jerusalém por 14 dias. Por 14 dias. Ninguém entrava e ninguém saía. Então, na cidade de Jerusalém não tinha mantimento. Na cidade de Jerusalém não tinha nada. As pessoas estavam passando fome. E depois de 14 dias, o general cercou a cidade. Ele invadiu a cidade de Jerusalém e exterminou, ele acabou com toda a cidade. No ano 70, depois de Cristo. E no ano 70 acontece a maior dispersão dos judeus. Os judeus ficam fora do seu território por mais de 1.800 anos. Por causa disso. No ano 70, o imperador Vespasiano, ele consegue inaugurar o Coliseu Romano. E numa festa de 100 anos, ele faz uma coisa muito diferente, muito agradável. Ele pega centenas de cristãos e oferece como entretenimento, como diversão no Coliseu Romano. E aí era diversão para todos os tipos, para todos os gostos. Era cristão costurado com pele de animais, os cachorros que não comiam há vários dias morderem e se alimentarem. Cristãos eram colocados para touros pisarem. Cristãos eram colocados na arena para brigarem com gladiadores, sem terem nenhum tipo de arma. Cristãos eram colocados no Coliseu para que fossem alimento para leões famintos. A Bíblia não fala, a história fala que esgotou a imaginação para que Vespasiano praticasse a sua perseguição. No ano 81 assume o imperador Domiciano. Domiciano foi o imperador que deportou o apóstolo João para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma penitenciária, era uma ilha de trabalhos forçados. As pessoas iam para a ilha de Patmos para quebrar pedra, literalmente. Mas antes de João ser deportado, a Bíblia não fala, mas a história fala que João passou por 3 experiências miraculosas. A primeira experiência é que ele foi forçado a tomar veneno. Os soldados romanos chegaram até a casa de João, até onde ele morava, junto com alguns discípulos, e forçou João a tomar veneno. Milagrosamente, João não morre. Numa outra situação, o centurião da época coloca João no pináculo do templo, na maior torre do templo, de onde João estava, na cidade de Éfeso, e empurra João da torre de lá de cima para baixo. E milagrosamente João também não morre. Milagrosamente. A última tentativa de Domiciano para matar o apóstolo João foi aquecer num tonel de aço, num tonel de ferro, óleo fervendo, e jogou o apóstolo João dentro dessa fornalha, dentro dessa bacia, desse tacho de óleo fervente. E o apóstolo João diz a história que fala para esse imperador: olha, se eu fosse mais novo, você nem precisava ter o trabalho de me colocar lá dentro. Eu mesmo me jogaria lá dentro do tonel. E milagrosamente também João não morre. Milagrosamente. Mas por que isso acontece? Por causa de uma palavra que Jesus disse para o apóstolo João, no finalzinho do livro de João. Fala que é importante, é necessário que ele não morra até que eu venha. Foi uma profecia declarada de Jesus sobre o apóstolo João. E realmente João não morreu por causa dessa profecia de Jesus. E os boatos começaram a correr. No livro de João fala que os boatos falaram que João era imortal. Por causa de Jesus, eles falaram, que João era imortal. Mas no livro de João, lá no finalzinho, fala que não era isso. Ele explica que até que o Senhor venha, na verdade, até que completasse a Bíblia. Porque o último livro da Bíblia é o livro de Apocalipse. Então, enquanto João não escrevesse o livro de Apocalipse, ele não poderia morrer. Por causa disso, porque João tinha um propósito sobre a Bíblia, ele encerraria o livro de Apocalipse. Mas só que, qual que é a grande revelação do Apocalipse? Não é Satanás, não é o dragão, não é as 2 bestas que sobem da terra, que sobem do mar. A grande revelação do Apocalipse é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus Cristo por quê? Porque a última vez que o apóstolo João viu Jesus subindo ao céu. João viu Jesus num corpo ressuscitado, mas ele não viu Jesus num corpo glorificado. Há uma grande diferença entre o corpo de Jesus ressurreto e o corpo de Jesus glorificado.
E muitos anos passam da ascensão de Jesus até o céu e desse episódio de João na ilha de Patmos. Muitos anos se passam. Alguns historiadores falam que mais ou menos de 30 a 40 anos se passam. Desde a ascensão de Jesus até a deportação do apóstolo na ilha de Patmos. Então muitos questionamentos surgiram por causa disso. Mas e Jesus e tal? Mas cadê Jesus? E Jesus? E Jesus? Mas será que é Jesus e tal? Haviam muitos questionamentos sobre a pessoa de Jesus naquela época, naquela região. E nesse contexto todos os apóstolos já haviam morrido. Somente João tinha sobrado. João era o último apóstolo vivo. Então havia muitos questionamentos, porque Jesus falou que ele voltaria para buscar os seus discípulos, que ele voltaria para buscar a igreja, mas até então Jesus não tinha voltado. Até que um dia, Jesus aparece para João num corpo glorificado. Todas as vezes que vamos ler o livro do Apocalipse, temos que entender que o livro do Apocalipse é o final, é o fechamento de todas as coisas. O livro de Gênesis é o começo, ele vai iniciar todas as coisas. O livro do Apocalipse é o final de todas as coisas. Então Jesus ele se apresenta como o Senhor glorificado, como Deus Todo-Poderoso, como ele fala: eu estava morto, mas estou vivo, e vivo pelos séculos dos séculos. Jesus se apresenta para João como uma pessoa, como um homem Deus, como um homem que não pecou, como um homem que foi tentado em tudo e ainda assim conseguiu resistir por amor a mim, por amor a você. Quando Jesus aparece para o apóstolo João nesse contexto, que ele fala que os seus olhos são como chama de fogo, que o seu rosto é como o sol meio-dia, que seus pés são como pés de latão reluzente, João ele não consegue discernir. Quando João fala, o seu rosto era como o sol, os seus pés eram como latão. Esse era como. João não consegue discernir, João não consegue descrever a glória de Jesus, de tão glorioso que era. João não consegue descrever isso, então ele usa no seu raciocínio e no seu intelecto a coisa mais próxima. Então quando João olha para o rosto de Jesus, ele não consegue discernir o que é o rosto de Jesus. Ele não consegue dimensionar o que é glória. Ele não sabe o que é isso. Ninguém sabe o que é isso. Então a coisa mais próxima que ele se aproxima de glória é o sol. Então João fala, o seu rosto era como o sol na sua força, ou o sol ao meio-dia. Porque era tanta glória que a pessoa de Jesus estava se manifestando naquele lugar que João não tinha palavras para descrever. Não existia palavras no vocabulário humano de João, ou de qualquer pessoa aqui, ou de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo para descrever o corpo glorioso de Jesus. Como é que a gente descreve glória? Não tem jeito. Não tem como descrever glória. A João tentou. Falou que era parecido como o sol, que os pés eram assim, que a mão era assim. O livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. O livro de Apocalipse tem que ser para mim e para você a certeza da nossa fé. O livro de Apocalipse tem que ser para mim e para você a certeza que Jesus não era um mentiroso. A certeza que eu e você temos que ter do livro de Apocalipse é que o pastor Ederson não é um charlatão. A certeza do que está escrito no livro de Apocalipse é que ninguém nos contou nenhuma história mentirosa, história da carochinha. Jesus está se mostrando como ele é, de fato como ele é, desde a fundação do mundo, mas agora num corpo humano. O Apocalipse é a vitória do crente. O Apocalipse é a vitória do Senhor Jesus. Qual que é a mensagem central do livro do Apocalipse? Não é Satanás, não é a besta, não é a grande tribulação. É a vitória do Senhor Jesus e a vitória da sua igreja. Essa é a grande mensagem do livro de Apocalipse. A vitória do Senhor Jesus sobre o pecado. A vitória do Senhor Jesus sobre a morte. A vitória do Senhor Jesus sobre o diabo e os seus demônios. A vitória do Senhor Jesus sobre a sua condição humana. Essa é a revelação do livro de Apocalipse. Aqui Jesus, no primeiro capítulo, ele é um Jesus glorioso. Ele não é aquele Jesus cansado. Ele não é aquele Jesus com medo. Aquele Jesus desesperado, sangrando, suando sangue. Não é aquele Jesus com cabelo todo sujo, empapuçado de poeira, suor. Não é aquele Jesus sendo humilhado pelos guardas do sumo sacerdote. Jesus aqui, ele não está sendo espancado
pelos guardas romanos. Jesus aqui, ele é Senhor. Jesus aqui, ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Infelizmente as pessoas, elas pararam num tempo. Infelizmente as pessoas só creem em Jesus, só visualizam Jesus como um Jesus humano. Até o Jesus da cruz. Deixa eu te falar, querido, o Jesus da cruz só viveu 33 anos. A partir do 33º ano para frente, o Jesus é esse Jesus do Apocalipse. Então convido você a trocar o seu pensamento sobre Jesus. Jesus, ele realmente foi um homem. A Bíblia fala em Isaías que ele foi um homem de dores, o homem que conheceu o sofrimento, a ovelha muda que padeceu. Realmente Jesus foi assim, até completar os seus 33 anos e ir para a cruz. A partir da cruz, esse Jesus não existe mais. O Jesus que existe é o Jesus glorificado do livro de Apocalipse. É o Jesus que tem a igreja nas suas mãos. É o Jesus que tem o domínio sobre todas as coisas. Esse é o Jesus que está no céu hoje. Não é o Jesus sofrendo, não é o Jesus que passa fome, não é o Jesus que passa frio. Por isso que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se revelando como Ele é hoje. Jesus se revelando, olha João, você me viu, a última vez que você me viu com um corpo natural, fisicamente natural. Você me viu naquela cruz, você me viu chorando, você me viu sofrendo, você me viu esvaindo o sangue. Mas olha como sou agora, João. Eu venci o pecado. Todo o poder é me dado no céu e na terra. Eu tenho autoridade sobre os anjos. Eu tenho autoridade sobre os domínios, sobre potestades, sobre governos, sobre tronos. Eu tenho poder sobre toda a humanidade. Eu tenho poder sobre o pecado. Eu tenho poder sobre os demônios. Meu Pai me entregou tudo na minha mão. Todo o poder é me dado, João. Por isso que Jesus se revelou a João, para que João passasse essa imagem de Jesus glorioso para os seus discípulos. Por isso que Jesus se revelou dessa forma. E infelizmente existe um erro gigantesco sobre as pessoas que dizem que adoram a Jesus. Em primeiro lugar, por causa disso, porque elas ainda têm uma imagem de Jesus sofredor, uma imagem de Jesus cordeiro, de uma imagem de Jesus que toma tapa na cara e não fala nada. Infelizmente, Jesus não é mais essa pessoa. Ele precisou ser para cumprir um propósito, mas hoje ele não é mais assim. Hoje ele está no céu reinando e glorificado. Aleluia. Só para você ter uma noção de como é Jesus, no capítulo 4, no verso 5, diz assim, capítulo 4, verso 4, diz assim, e ao que estava sentado, era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do seu trono havia um arco-íris, semelhante à aparência de esmeralda. Ao redor do seu trono também havia 24 tronos, e havia sentados sobre esses tronos 24 anciãos. E suas cabeças tinham coroa de ouros, e no seu trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos, diante e por detrás. Aí vai descrevendo sobre o trono glorioso de Jesus. A Bíblia fala, a Bíblia vai discorrendo, que há serafins, que há querubins, que há 24 anciãos, glorificando a pessoa de Jesus dia após dia, 24 horas por dia, 365 vezes por ano, por toda a eternidade. Eles dizem, digno é o Cordeiro, porque ele foi digno de vencer e venceu. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse falam da exaltação de Jesus no céu. Então convido você a partir de hoje a nunca mais ter uma visão de um Jesus humano apenas. Claro que precisamos ter essa visão, porque dessa forma Jesus veio para remir os nossos pecados. Mas hoje a aparência de Jesus não é mais essa.
Não é mais essa. Infelizmente, muitas pessoas criaram uma imagem de Deus para si mesma. Infelizmente, por causa do advento da teologia da prosperidade, muitas pessoas acham que Jesus é um velho barbudo que veste vermelho e que fala rou, rou, rou. Infelizmente, muitas pessoas acham que Jesus é Papai Noel. Não tem essa visão de Jesus, que Jesus é o Deus glorificado. Em Ezequiel 14 diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos, levantaram deuses do seu coração. Infelizmente, muitas pessoas levantaram uma imagem de Jesus que não é verdade. Uma imagem de Jesus que dá casa, que dá carro do ano, que prospera aqui somente nessa terra. Não estou querendo dizer que Jesus não abençoou com casa. Não estou querendo dizer que Jesus não abençoou com dinheiro. Não estou dizendo isso. Mas infelizmente essas pessoas colocaram Jesus como se fosse um Papai Noel, como se fosse aquela máquina de refrigerante. Olha, eu tenho dinheiro, deixa eu ver o que eu quero. Eu quero riqueza. Não sei, riqueza não. Eu quero um bom casamento, não sei o que eu quero. Como se Jesus fosse, como se o céu fosse um restaurante e que Jesus fosse o seu mordomo. Infelizmente, as pessoas, a maioria das nossas igrejas, infelizmente, não vou dizer todas, mas a maioria das nossas igrejas, ditas como evangélicas, tem um Jesus, um garçom. Jesus, você está aqui para me servir. Eu pago o dízimo para você, Jesus. Eu oferto na igreja, venho no culto, você tem que me servir, Jesus. Você tem que me servir. E que audácia, Jesus não vai me servir? Que audácia, eu estou no culto todo domingo? Que audácia de Jesus. A Bíblia fala em João 4:22, quando Jesus fala para a mulher samaritana: vós adorais a quem não conheceis. Essa mesma frase que Jesus usou para a mulher samaritana se aplica em muitas das igrejas hoje. Muita gente adora um Deus que não conhece. Muita gente. Infelizmente, tem pessoas que vão viver a vida toda na igreja, vão dizimar e vão para o inferno, acreditando em Jesus, acreditando em Deus. Muitas pessoas. Porque elas têm uma imagem diferente de Jesus. Elas não têm uma imagem de Jesus da Bíblia. Elas não têm uma imagem de Jesus ressurreto, de Jesus que venceu o pecado. Ela tem uma imagem de que apresenta de Jesus por aí. E Jesus vai prestar conta de tudo, irmão. Jesus vai prestar conta. Ou você acha que Jesus vai deixar barato tudo isso que está acontecendo? Ou você acha que Jesus vai deixar barato essa patifaria, essa pouca vergonha que está acontecendo? Hoje de manhã liguei o rádio na minha casa. Eu dificilmente escuto rádio. Dificilmente. Mas hoje calhou de ligar o rádio, uma rádio evangélica. Aí na rádio eu ouvi por meia hora, porque eu não aguentei mais. Durante meia hora o pastor falando: vem, irmão, participar do culto da família. Eu falo, que benção, o culto da família é benção. Venha participar do culto da família, culto não sei do que, tal dia, culto não sei do que, e tal, não sei o que. Venha para receber a rosa ungida, porque a rosa ungida que você vai receber vai tirar todos os males da sua casa. Vai que a rosa ungida vai fazer isso, que a rosa ungida vai trazer emprego, que a rosa ungida vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo. Eu estava ouvindo e falei, deve ser só uma propaganda do culto, né? Então vou deixar passar. Meia hora só falando da rosa ungida. Meia hora. Eu estava até comentando com a minha mãe, eu falei só, mãe, tadinho de Jesus. Jesus veio aqui à toa, então. Jesus veio aqui à toa. Por quê? Se era só a rosa, gente, era só Deus ungir uma pessoa com autoridade espiritual, essa pessoa ungiu um objeto, e esse objeto faria milagres, faria prodígios e maravilhas. Então, para que Jesus deu mole? Então, você acha realmente que Deus vai deixar barato? A maior covardia que um ser humano, pastor, evangelista, ou qualquer outra pessoa que tem o poder e a autoridade de ministrar a palavra, a maior covardia que se faz é trocar o céu pela terra. A maior covardia é isso. É você falar que Deus vai te dar tudo aqui e não vai.
Se você entrou na igreja com esse propósito, desculpe estragar seu sonho. Não vai. Não vai. Deus pode te abençoar? Pode. Porque Ele é misericordioso. Não porque eu mereço. Porque Ele é misericordioso. Deus pode salvar minha casa? E eu oro todo dia para isso? Pode. Porque Ele é misericordioso. Deus pode fazer todas as coisas para me beneficiar? Pode. Porque eu mereço? Não. A única coisa que eu mereço é o inferno eterno. Deus faz porque Ele é misericordioso. Só isso. Se você ouvir dizer que você merece tal coisa, é mentira. A gente não merece nada. A Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram e longe estamos da glória de Deus. Afastados estamos da glória de Deus. Desgarrados, separados da glória de Deus. Mas será que esse povo está certo? Porque tem tanta igreja pregando isso, gente. Ou será, pastor, que a nossa igreja é uma das poucas igrejas que está errada? Será que esse imaginário popular de Jesus que abençoa? Tem pastor falando que Jesus até teve casa na praia. Que Jesus andou no jumentinho, que na época era Mercedes. Que quem tinha um jumento tinha uma Mercedes na época. Será que realmente eu e o senhor não estamos lendo a Bíblia direito? Ou as pessoas que ministram? Não sei. Vamos ver pelo crivo da palavra de Deus, se realmente é verdade ou não. A Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 3, que Deus se apresenta a Moisés numa sarça. A Bíblia fala assim: Moisés, não se aproxime desse lugar, porque esse lugar é uma terra santa. E a Bíblia fala que Moisés temeu olhar para Deus. Moisés temeu e tremeu, porque ele olhou para uma sarça pegando fogo. A Bíblia não fala que ele temeu. Claro que a Bíblia já explica que é Deus. Mas se você for parar literalmente, Moisés estava olhando para a sarça. Moisés tremeu e temeu diante da santidade de Deus. E olha que Deus não tinha se mostrado para ele. Deus apareceu numa forma de fogo, e uma sarça pegando fogo. A Bíblia fala que Moisés temeu em olhar para Deus. Moisés temeu em olhar para a sarça pegando fogo. Porque o terror do Senhor tomou aquele lugar. O terror do Senhor tomou aquela montanha. Infelizmente não se prega mais sobre o terror do Senhor. Infelizmente. Mas Jesus, a pessoa de Jesus ainda causa terror quando ele se apresenta na sua santidade. Mas aí não vale. Aí não vale. Tem que ser Deus mesmo, porque, não, mas Moisés, não. Então vamos para outro texto então. Isaías capítulo 6. A Bíblia fala que Isaías teve uma visão do trono de Deus. A visão que Isaías teve é a mesma visão que você vai ler no capítulo 4 e 5 de Apocalipse. É a mesma coisa. É aquela visão que Isaías teve. E a Bíblia fala assim: e no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, não era fogo, era o Senhor, assentado num alto e sublime trono, e a cauda e a orla do seu manto, a barra do seu manto, cobria todo o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Todo mundo aqui, ou pelo menos a maioria das pessoas, leram esse texto. Se nunca leram, ouviram agora. Então Isaías está no templo, ele tem uma visão da glória de Deus, da glória, da santidade de Deus. Então vamos estudar um pouquinho isso aqui. Vamos analisar um pouquinho. A Bíblia fala que haviam três serafins ao redor do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A palavra serafim no original hebraico significa ardente, flamejante. Então são anjos literalmente de fogo. Por quê? Por causa da proximidade que eles estão do trono de Deus. Por causa disso. Porque eles são anjos de fogo, literal. Por causa da proximidade do trono de Deus. Por causa da proximidade da glória de Deus.
E a Bíblia fala que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Mas por que eles cobriam o rosto? Porque a glória de Deus, a radiação da glória de Deus, a radiação da santidade de Deus é tão tremenda, é tão absurda, é tão monstruosa, que se os serafins, por 1 milésimo de segundo, por um momento sequer, eles passinho de distância entre as asas, eles seriam imediatamente fulminados pela glória e pela santidade de Deus. E olha que os serafins, a palavra serafins, como eu disse, são anjos ardentes. São anjos que pegam fogo por causa do trono de Deus. E ainda assim, são criaturas não absolutamente, mas absolutamente no sentido figurado, absolutamente santas comparado a nós seres humanos. Ainda assim, eles têm vergonha de estarem diante de Deus e olharem para a santidade de Deus. Eles têm vergonha. Porque a radiação da glória, o poder da glória de Deus é tão tremendo que eles não podem. Eles são eternamente condenados a ficar na presença de Deus sem nunca olhar para Deus. Mas por que eles cobrem os pés? A Bíblia fala que eles cobrem os pés. Pelo mesmo motivo, que a radiação de Deus é tão tremenda, mas tão tremenda, que por mais que eles sejam seres dotados de tamanha glória que eu e você nunca imaginaríamos, eles não são dignos de pisar no mesmo ambiente onde Deus está. Eles não são dignos. E eles são anjos que ardem fogo. E a Bíblia fala que eles estão continuamente diante de Deus. Continuamente diante de Deus. Santo, 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 santo. Eles estão por toda a eternidade condenados a sobrevoar diante do trono de Deus. Eles nunca, jamais, em tempo algum, seja na eternidade passada ou seja na eternidade futura, de colocar, eles não podem descansar por causa da gloriosa santidade de Deus. Aleluia! Eles repetem, santo, santo, santo. Quando eu e você queremos enfatizar alguma coisa por texto, a gente sublinha, a gente rabisca. No hebraico não é assim. Então, caso você queira dar uma importância na palavra, você repete. Por isso que muitas das vezes Jesus fala, e em verdade vos digo. É porque Jesus era gago? Não. É porque Jesus estava falando da importância do que ele estava falando. Em verdade vos digo. Por quê? Por causa de um mandamento. Lá nos 10 mandamentos. Que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A palavra do judeu tinha que ser ali, no sim, sim, não, não. Então o judeu não podia mentir por causa da cultura do judeu. Era muito difícil encontrar um judeu que mentia. Claro que tinha os que mentiam, mas era isso aí, era tudo desgarrado. Mas a grande massa dos judeus, eles não mentiam por causa do mandamento das escrituras. Então a palavra do judeu era aquilo ali. Ponto, acabou. Se ele falou, está falado. E Jesus falando, em verdade vos digo. Jesus falou só, então esse negócio é muito importante. Todas as vezes agora que você lê na Bíblia Jesus falando em verdade vos digo, é que Jesus quer dar uma importância gigantesca ao que ele está falando. Mas só que os serafins falam 3 vezes, santo, santo, santo. Se a palavra de um judeu, de um homem judeu, era importante, não precisa ser levada em mentira, se ele não poderia ser desconsiderado, a palavra de um judeu. Se o próprio Senhor Jesus, e muitas das vezes, repetiu uma sentença 2 vezes, os serafins repetem 3 vezes. A santidade de Deus é o único atributo com 3º grau de repetição. Você não encontra na Bíblia, Deus é amor, amor é amor. Você não encontra na Bíblia, Deus é justo, justo, justo. Você não encontra na Bíblia que Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas você encontra na Bíblia que Deus é santo. Que Deus é santo. E que Deus é santo. Deus é santo. A palavra fala em Abacuque 1,13 que Deus é tão santo que ele não pode sequer contemplar o mal. Deus é tão santo que ele é o único ser que tem a capacidade, já falei isso, de ter a condição de incomparável.
A santidade de Deus é tão tremenda que ele é incomparável. Santidade no original significa kadosh. A gente canta aqui de vez em quando na música da Fernanda Brum. Kadosh, kadosh, kadosh. Significa separado. Separado para um uso específico. Deus é separado de tudo, de tudo. Deus não pode compactuar com o mal. Deus não pode. A Bíblia fala lá em 2 Crônicas que os céus dos céus não podem suportar a santidade de Deus. Para você ter noção, Deus é tão santo, nem onde Ele mora é tão santo quanto Ele. Para você ver o nível da santidade, do poder, da glória de Deus, da radiação do poder de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Jesus da Bíblia, que é um Jesus que é Deus santo. É esse Jesus que eu e você temos que ter em mente a partir de hoje. Que Ele é santo. Que Ele é santo. E que Ele é santo. Jesus, Ele é santo. Sabendo disso, da santidade de Deus, você acha que Jesus vai deixar barato tudo que acontece por aí? Não vai, não. Por causa de um atributo muito simples, chamado justiça, aliado à santidade. Se Deus fosse só justo, vamos colocar que Deus fosse só justo. Deus não fosse amor, não fosse misericórdia, só fosse só justo. A Bíblia fala, como eu falei, que Deus não pode contemplar o mal, Deus não pode olhar para o mal. Porque se Ele olhar para o mal, automaticamente Ele tem que exercer a sua justiça. Por quê? Porque Deus é santo. E pelo fato de Deus ser santo, ser separado, Ele tem que ser justo automaticamente. E Ele sendo justo automaticamente, Ele tem que dizimar o pecado. Ele tem que exterminar o pecado da frente dele, por causa da sua extrema santidade. Então, se Deus fosse só justo comigo e com você, a gente estava enrolado, muito. Se Ele fosse só justo. Por isso que está a grandeza de Deus na pessoa de Jesus. Que todas as vezes que Deus olha no seu alto e infinito céu, olha para mim, olha para você, Deus Ele quer exercer justiça. Não porque Ele é mau, mas por causa do atributo, por causa da essência do caráter dele. Ele é justo, Ele é. Ele não tem justiça, Ele é justo. Ele é. Mas Jesus entra no meio e fala assim, não, Pai, eu morri por Ele. Eu venci por Ele. Então todas as vezes que Deus, Pai, olha para mim e para você, Ele vê a pessoa bendita de Jesus. Todas as vezes que Deus, Pai, olha do céu, olha para mim e para você, Ele não olha para nós diretamente. Ele olha primeiro para a pessoa de Jesus. Porque Jesus pagou o preço. Jesus, Ele venceu. Jesus cumpriu toda a lei. Já falei aqui em alguns cultos anteriores que Jesus é o único ser em toda a eternidade, em todo o complexo criacional de Deus, que tem direito ao céu por merecimento. Jesus é o único. É o único. Então, quando Deus olha para a humanidade, olha para mim, olha para você, o que Ele vê? Pecado, transgressão, falha. Dentro dele, Ele é santo. Ele não pode compactuar com o erro. O que Ele faz? Justiça. Eu tenho que exercer o juízo. Eu tenho que exterminar o pecado. Eu tenho que exterminar o pecador. Como é que Ele faz isso? Lançando no inferno eterno. E por que eu e você não estamos lá agora? Por que eu e você não estamos lá ardendo por toda a eternidade? Por causa da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando Jesus subiu ao céu, Ele subiu para interceder por mim e por você. Ele subiu ao céu e falou assim, não, Pai, aquele ali não. Porque aquele ali me aceitou. Aquele ali eu comprei com preço caro. Aquele ali Ele ora, Ele busca. Aquele ali não. Todos nós somos guardados pela pessoa bendita de Jesus. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Então você para e pensa. Qual é o Deus que tem sido pregado hoje?
é o Deus das Escrituras, é o Deus que eu acabei de falar aqui. Eu não inventei nada, não torci texto, não aumentei, eu só li a Bíblia e dei a interpretação dela. Só. A Bíblia fala que cada um dará conta de si mesmo a Deus. E em todas as cartas do livro de Apocalipse, Jesus fala ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus manda a carta para o pastor da igreja, para o responsável da igreja. Por quê? Por que Jesus não manda a carta para o membro fulano de tal? Por que Jesus não manda a carta para um Zé de lá? Porque o pastor é responsável da igreja. Jesus nunca vai pedir conta da pessoa que não é responsável. Jesus não vai pedir conta do seu marido, sendo que a culpa é sua. Jesus não vai pedir conta do seu pai, da sua mãe, sendo que a culpa é sua. Jesus vai direto na pessoa. E por que Jesus começa pela igreja de Éfeso? Não começa pela igreja de Esmirna? Não começa por Tiatira, por Laodiceia? Porque o apóstolo João, ele é bispo, ele é pastor da igreja de Éfeso. Então o juízo começa pela casa de Deus. Se é para começar, então vamos começar direito. João, sobe aqui que eu quero conversar com você. Jesus pedirá conta de todos os responsáveis. Aleluia? Essa é só a introdução, irmão. Se doeu nessa, prepara para a próxima. Em nome de Jesus, quero convidar você a participar do curso. Quero convidar você, faça um esforço. Se você não pode, olha, Diogo, olha, terça-feira eu não posso, fala que a gente dá um jeito. Mas eu convido você toda terça-feira. As cartas têm ensinamentos profundos, maravilhosos. Eu convido você a participar toda terça-feira. Se você puder, quem vai sair ganhando é você. Quem sairá ganhando é você. Porque você vai ter conhecimento. E como eu falei no começo, quem tem conhecimento detém o poder. O diabo tentou Jesus no deserto, não tentou com televisão. Não tentou com a última notícia do jornal. O diabo tentou Jesus pela palavra. Então todas as vezes que o diabo lançar alguma tentação na sua mente, você precisa ter textos na sua cabeça para você combater o diabo. Você precisa ter textos bíblicos na sua mente para você dar-lhe um capeta aí para ele sair. Em nome de Jesus. Amém? Fica de pé, querido. Aleluia.